Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de Probabilidade 2 nós iremos aprender sobre métodos de convergência. Serão 5 tópicos na aula de hoje, começando pela motivação. Muitos métodos estatísticos exigem a experimentação por inúmeras repetições do mesmo modelo probabilístico. A descrição formal dessa situação se dá muitas vezes pela consideração de sequência de variáveis aleatórias independentes. Isto motiva o estudo do comportamento assintótico das sequências de variáveis aleatórias ou de função bestas. Lema de Borel-Cantelli. Foram 2 trabalhos distintos, mas como antigamente não era fácil a comunicação, foram autores diferentes e acabaram juntando como homenageando os dois. Seja A1, A2, pontinho, pontinho, uma sequência de eventos no mesmo espaço de probabilidade. Definamos o evento A e V, que é o evento AN, ocorre infinitas vezes. Se o somatório de n de 1 a infinito desta probabilidade de AN for menor que infinito, então a probabilidade do AN ocorrer infinitas vezes é igual a zero. Se essa soma de n de 1 a infinito da probabilidade de AN for igual ao infinito, e A1, A2, pontinho, pontinho são eventos independentes, então a probabilidade do evento AN ocorrer infinitas vezes é igual a 1. Exemplo, seja A um apostador ganhar na Mega Sena. Nós sabemos que a probabilidade de um apostador ganhar na Mega Sena utilizando 6 dezenas é igual a P de A, que é o caso favorável, é 1 em todos os casos possíveis. São 60 dezenas, são sorteadas 6. É este valorzinho aqui que vai dar aproximadamente 1,99 vezes 10 a menos 8. Isto é um número muito pequeno. Assumindo independência entre cada sorteio e definindo a n como acertar as 6 dezenas no enésimo sorteio, nós temos que esse P de AN é 1,99 10 a menos 8, é um valor positivo para todo n maior ou igual que 1. Portanto, pela parte 2 do lema de Borel-Cantelli, nós concluímos que, com probabilidade 1, um apostador ganhará na Mega Sena um número infinito de vezes. Este exemplo, assim como o clássico Macaco Escritor, lá do Barry James, de 1981, nos livros recentes, nos mostra que, por mais que um evento seja raríssimo, se o experimento for repetido um número grande de vezes, ele irá ocorrer e irá ocorrer infinitas vezes. Agora vamos aos métodos de convergência que dá nome a esta aula. Convergência em distribuição. A sequência de variáveis aleatórias xn converge em distribuição para a variável aleatória x se o limite de n por infinito de f de xn no ponto x é igual a f de x no ponto x. Lembrando que essa é a notação da função de distribuição acumulada. Esse limite acontece para todo x, tal que essa função de distribuição acumulada x seja contínua em x. Notação é xn, essa seta para a direita, com um d em cima, x. Sejam a e b 2 números reais, com a menor que b. Suponhamos que a e b são pontos onde fx é contínua. Então, nós temos que a probabilidade de xn estar entre a e b é f de xnb menos f de xna, por definição. Se xn converge em distribuição para x, então f de xn no ponto A converge para fx no ponto A. F de xn no ponto B converge para f de x no ponto B. Passando ao limite esta probabilidade, a equação acima, nós temos que o limite, quando n vai para o infinito, a probabilidade de xn está entre A e B, é f de fx no ponto B menos fx no ponto A. Isto é, a probabilidade de x está entre A e B. Teorema. Seja x1, x2, pontinho, pontinho, uma sequência de variáveis aleatórias cujas funções geradoras de momento mx1, mx2, pontinho, pontinho existem. Xn converge em distribuição para uma variável aleatória x, se e somente x, o limite quando n vai para o infinito de mxn no ponto t é igual a mx no ponto t para todo t pertencente aos reais, em que mxt é a função geradora de momento de x.
Então, se o limite, nós podemos testar se o limite de mxn vai para o mxt ou se a função de distribuição acumulada. Acontecendo isso, se garante a convergência em distribuição. Vamos a um exemplo. Seja xn uma sequência de variáveis aleatórias independentes com distribuição uniforme no intervalo AB, este B é um valor positivo, maior que zero. Defina yn o máximo de x1, x2, pontinho, xn. E y vai ser igual a b. Nós vamos verificar que yn converge em distribuição para y, isto é, converge para b. Nós sabemos que, lembra lá da aula 9, se eu não me engano, a função de distribuição acumulada de yn avaliada no ponto y é a probabilidade do yn ser menor ou igual que y. Mas quem é yn? É o máximo de x1, x2, xn. Agora, o máximo de x1, x2, xn ser menor que y, se o máximo é menor que y, é porque cada elemento é menor que y. Isto é, x1 menor ou igual que y, x2 menor que y, pontinho, xn menor ou igual que y. Mas x são variáveis, é uma sequência independente, são variáveis independentes. Então, essa probabilidade conjunta pode ser igualada à probabilidade da multiplicação das marginais. Então, essa probabilidade aqui é igual à probabilidade de x1 menor ou igual que y, vezes a probabilidade de x2 menor ou igual que y, vezes pontinho, vezes a probabilidade de xn menor que y. Essa sequência, embora não foi dita aqui no enunciado, mas notem, cada x é uniforme no intervalo 0b. Então, são variáveis identicamente distribuídas. Então, posso pegar a primeira delas, lembrando que essa é a definição de função de distribuição acumulada, essa é f de x1 avaliado no ponto y, f de x2 avaliado no ponto y, f de xn avaliado no ponto y. Posso pegar apenas uma delas e elevar a n. Portanto, para comentar que nas listas aconteceu de algum discente fazer tudo isso aqui, mas não comentou que era independente, não comentou que era ID, por exemplo. Isso aqui não, o exercício não foi considerado 100%. Tem que ser tudo bem discriminado. Dessa forma, voltando lá para o exemplo, a partir da função de distribuição acumulada de x1, nós temos que f de yn, ponto y, é 0 se y for menor que 0. É yb elevado a n, que tem aquele yn, nós estamos usando a FDA do uniforme, que no caso do yn vai ser elevado ao quadrado. Y sobre b elevado a n, se y estiver entre 0 e b. E vai ser 1 se y vai ser maior que b. Comentário da lista 11. Muita gente errou a FDA de um uniforme. No exercício era um uniforme 0,1. E houve muito confundimento na hora de defini-la. Tá. Essa aqui é a FDA de yn. Nós vamos passar essa função aqui ao limite. Está em função de n? Não está. Então o limite disso é o próprio 0. O limite disso é o próprio 1. Mas aqui está em função de n. Para facilitar, nós temos duas formas de ver isso aqui. Note, y é menor que b. Então essa fração, essa razão é menor que 1. Nós aprendemos lá em cálculo 1 o limite de um número menor que 1 elevado a n. Isto vai para 0. Outra forma, yn sobre b elevado a n. Pelo mesmo motivo, os dois estão indo para o infinito, mas o b, como ele é maior que y, ele vai para o infinito mais rapidamente. Então, isso aqui, como o b que está embaixo vai para o infinito mais rapidamente, vai ter alguma coisa sobre o infinito, e isso vai ser 0. Então, no limite, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 1. Como os dois são 0, a gente pode juntar y menor que b. Vamos rever esses comentários. Passando ao limite para n não infinito, vem limite de n para o infinito de f de yn ponto y é 0 se y menor que b, é 1 se y maior ou igual que b, que corresponde à função de distribuição acumulada de y, que lembra o b. Portanto, yn converge em distribuição para y. Y é igual a b vezes a variável degenerada. Essa aqui é a função de distribuição acumulada de uma variável aleatória degenerada. Vamos para a segunda convergência do dia, ou da aula, ou do vídeo, ou do slide. A sequência de variáveis aleatórias xn converge em probabilidade para a variável aleatória x se para todo ε positivo tem-se o limite de n para infinito
da probabilidade do módulo de xn menos x ser maior que um certo epsilon é igual a zero. Nós indicaremos que xn converge em probabilidade para x com a notação xn, setinha para a direita, um p em cima, x. Essa convergência também é denominada de convergência fraca. Considere uma sequência numérica AN. Vai ter para frente outras mudanças. Muitos autores falam em sequências como x1, x2, vírgula, pontinho, pontinho, outros preferem xn, outros preferem xn entre parênteses, ou xn entre chaves e botam n maior ou igual que 1. Mas tudo é para referir em sequência. Aqui nesse slide eu usei umas 3 formas diferentes, porque para deixar o cliente conhecer as várias formas. Embora não é cliente, mas tudo bem. Faltou o sinônimo no momento. Dizer que a n converge para A é dizer que, dado o epsilon positivo, pode determinar n0 tal que, para todo n maior que esse n0, tem-se que a distância entre a n e A, ou o modo de a n menos A, é menor ou igual que esse epsilon. A partir de um certo ponto, isso aqui não se distingue. Quando se realiza uma sequência de experimentos aleatórios e se associa uma variável aleatória xn, n maior ou igual que 1, a cada um deles, então, para cada ômega, que é o conjunto ômega 1, ômega 2, pontinho, pontinho, que representa uma realização do experimento, fica definida a sequência xn de ômega, n maior ou igual que 1. Aqui pode acontecer que, para um resultado de ômega do experimento, essa diferença de x, n de ômega menos x de ômega, seja maior que epsilon, para algum n maior que zero. O que xn convergir em probabilidade para x garante é que a probabilidade desse evento ocorrer é muito pequena e tende a zero. Assim, xn convergir em probabilidade para x significa que se n for suficientemente grande, então a probabilidade que xn difira de x, por mais que epsilon, é muito pequena. Vamos a um exemplo. Seja xn Bernoulli Pn. Vamos dizer que Pn é 1 meio elevado a n. N1, 2, pontinho, pontinho. Nós temos que para epsilon maior que zero, a probabilidade do módulo de xn menos zero, ou módulo de xn menos zero, que é o módulo de xn, ser maior que epsilon, é igual à probabilidade de xn ser maior ou igual que epsilon. Por quê? Xn é um Bernoulli. Bernoulli admite valores 0 ou 1. É positivo. Então, o módulo de xn maior que epsilon, maior ou igual que epsilon, é o mesmo que xn maior ou igual que epsilon. Pela desigualdade de Markov, ou Markov, que vimos na aula passada, isso é menor ou igual que a esperança de xn sobre epsilon. Que a gente viu aqui que é 1 meio elevado a n sobre epsilon. É a mesma coisa que 1 sobre 2n elevado a epsilon. Se passarmos o limite nisso aqui, novamente, temos 1 sobre 2 elevado a n. Isso aqui vai para o infinito. E essa razão vai para zero. Então, o limite módulo de xn maior que epsilon é igual a zero. Portanto, xn converge em probabilidade para zero. Agora vou rever o que eu falei agora há pouco, lembrando que a probabilidade de xn menos zero em módulo maior que epsilon é a mesma coisa que o módulo de xn maior que epsilon. Isso aqui é zero, some. Essa parte aqui, porque xn só assume valores positivos, é uma Bernoulli, é 0 ou 1. Esses dois pontinhos, desigualdade de Markov. Agora vamos para a última convergência da aula de hoje, convergência quase certa. Seja xn, agora estou usando xn entre parênteses, uma sequência de variáveis aleatórias, seja x uma variável aleatória. Considere o evento C, que é xn convergir para x. Aquela convergência que nós aprendemos lá em cálculo 1 ou cálculo 2, dependendo do professor. É o evento, seja um ômega pertencente ao espaço amostral, tal que xn de ômega converge para x de ômega. Xn converge para x quase certamente quando essa probabilidade, a probabilidade de C de xn convergir para x é igual a 1. Notação xn, setinha para a direita, QC, x. Essa convergência também é denominada de convergência em quase toda parte, ou convergência forte. Esse termo fraco e forte nós vamos rever na próxima aula. A convergência quase certa permite que alguns pontos de ômega escapem do critério de convergência. Entretanto, o conjunto desses pontos precisa ser negligenciado em termos probabilísticos. Isto é, sua probabilidade deve ser zero.
Agora, a partir dos próximos 3, 4 slides, nós vamos ver algumas propriedades relacionadas a essas 3 convergências. Relação a esses tipos de convergência. Se xn converge quase certamente para x, isso implica que xn converge em probabilidade para x, o que implica que xn converge em distribuição para x. Se convergir em probabilidade, implica convergir em distribuição. O sentido contrário não existe. Porém, se C é uma constante, e se xn converge em distribuição para C, isso implica que xn converge em probabilidade para C. Essa volta só vale quando a convergência é por uma constante. Se xn converge quase certamente para x, mas também converge quase certamente para y, é porque a probabilidade de x igual a y é igual a 1. Mesma ideia, se xn converge em probabilidade para x e xn converge em probabilidade para y, então a probabilidade de x igual a y é igual a 1. Finalmente, se xn converge em distribuição para x e xn converge em distribuição para y, então a fda de x avaliado no ponto x é igual a fda de y avaliado no ponto x para todo x pertencente aos reais. Agora vamos ver a preservação da convergência por uma função contínua. Seja g, uma função dos reais, nos reais, contínua. Nós temos que, se xn converge quase certamente para x, isto implica que g de xn converge quase certamente para g de x. Se xn converge em probabilidade para x, isto implica que g de xn converge em probabilidade para g de x. E, finalmente, se xn converge em distribuição para x, isto implica que g de xn converge em distribuição para g de x. Agora, convergência de soma de sequência. Se xn converge quase certamente para x e yn quase certamente para y, então xn mais yn converge quase certamente para x mais y. Se xn converge em probabilidade para x e y converge em probabilidade para y, então xn mais yn converge em probabilidade para x mais y. Finalmente, se xn converge em distribuição para x e yn em distribuição para y, com xn e y independentes para todo n e x e y independentes. Então, xn mais yn converge em distribuição para x mais y. Teorema de Slutsky ou Slutsky. Se xn converge em distribuição para x e y converge em distribuição para c, em que c é uma constante, então xn mais ou menos yn converge em distribuição para x mais ou menos c. Xn vezes yn converge em distribuição para c vezes x. Finalmente, se xn sobre yn converge em distribuição para x sobre c, onde c tem que ser um valor diferente de zero. Método delta, que é um método que vocês vão usar bastante em inferência estatística. Sejam y1 e y2 variáveis aleatórias, tais que raiz de n que multiplica yn menos μ converge em distribuição para normal 0, sigma 2, em que μ pertence aos reais, sigma 2 é positivo, e são dois parâmetros conhecidos. Se g é uma função derivável no ponto μ, então raiz de n que multiplica g de yn menos g de μ converge em distribuição para normal com média 0 e variância sigma 2 que multiplica o quadrado da primeira derivada de g avaliada no ponto μ. Considerações finais. Os métodos de convergência costumam ser omitidos em livros básicos de probabilidade, mas uma base sólida em estatística não será possível sem eles. Como sugestão de bibliografia, nós temos o livro de Dantas, 2020, Magalhães, 2015 e Vasconcelos, 2021, contendo este importante conteúdo e que foram utilizados para a montagem desta aula. Vale mencionar que o livro do Dantas, ou de Dantas, é um livro introdutório, então é muito interessante, porque tem uma linguagem básica de probabilidade, mas ele não se furtou de falar de métodos de convergência, em desigualdades, nem um tópico que nós vamos ver na próxima aula.
Vasconcelos é um livro focado em convergência. O livro de Magalhães, que não sou eu, também é de probabilidade, mas tem um nível um pouco maior. Mas esse livro aqui é totalmente focado em método de convergência e metodologia associada a ela. Finalmente, referências bibliográficas, os artigos de Borel e Cantelli. Vejam que é um artigo em francês, o outro em italiano. Mas que no fundo tinha, eu não li esses artigos, mas certamente esses lemas estavam lá. Um tempo depois alguém viu, olha, os dois resultados estavam aqui. O livro do professor Dantas, o artigo de Dorfman, embora tenha algumas discussões se realmente o método delta tem que ser atribuído a ele, mas é mais o maior consenso que ele é o pai do método delta. O livro do Barry James, que é um livro mais intermediário, mas muito interessante, de Marcos Magalhães, trabalho de, eu acredito que isso aqui seja alemão, de Lutzky, realmente o livro do professor Vasconcelos. Dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail profissional, pelo Google Classroom, onde vocês estão recebendo o material do curso. Para quem estiver de fora, pode acessar meu material na minha página profissional. E sim, muito mais. Obrigado.